Gente, saudação de paz, que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima sexta-feira, já final de tarde, né? Início de noite, uma ótima sexta-feira para todos vocês. Eu sou o pastor Rafael Martins, estamos aqui no canal mais uma vez com todos e estou muito feliz de poder compartilhar mais uma palavra de Deus com todos vocês nesta sexta-feira. Olha o que a Bíblia diz para nós no livro de Isaías, no capítulo 38. Versículo 1. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte, e Isaías, o profeta, filho de Amós, veio até ele e disse: Assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. É uma palavra muito interessante, principalmente nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas que têm deixado de acreditar, principalmente na palavra de Deus. Se tem algo que me chama muita atenção no livro de Salmos, que Deus ele se alegra de um coração aquebrantado. Quando a pessoa reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas, sabe que ele não consegue, sabe que ele não vai, não tem para onde ir, se não for, Deus está com ele. E quando você reconhece os seus erros, as suas falhas, não existe exemplo maior dentro da Bíblia do que o próprio salmista Davi, ou o próprio Davi, né? Ele, quando ele de fato viu o seu erro, a sua falha, ele diz no Salmo 51, somente contra ti eu pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Ao ponto do Salmo 51 que ele disse para Deus assim: não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lança fora, torna-me da alegria, apaga as minhas transgressões. Ele sabia que não adiantava ele ter o trono, não adiantava ele ter as vestes reais, não adiantava ele ter todas as concubinas que ele quisesse ter, não adiantava ele ter o ouro, a prata, se Deus não estivesse com ele. E quando ele rasga o seu coração no Salmo 51, a resposta chega para ele porque ele pede crendo. Assim nós que estamos aqui no canal, o Senhor ele tem uma palavra muito interessante. Para te criticar vai ter bastante pessoas, desculpe minha sinceridade. Para te pôr para baixo vai ter bastante pessoas, desculpe minha sinceridade. Para tirar você do foco vai ter bastante pessoas, desculpe minha sinceridade. Para te dar uma palavra, assim, um vai em frente, um prossiga, um continua, é muitos poucos. Mas nesses muitos poucos ainda existe pessoas que sempre vai te dar uma palavra de Deus para você prosseguir na caminhada. Lendo esta palavra de Isaías assim, 38 e o versículo 1, eu vejo quando Ezequias ele estava doente, muito enfermo. E a pessoa, normalmente, você não vai chegar agora, por exemplo, num hospital, vai chegar numa clínica, ou vai ver uma pessoa dentro de uma casa acamada e vai dizer para ele assim: você vai morrer, não tem chance. Não, você sempre vai trazer uma boa palavra, você vai sempre querer trazer um melhor para aquelas pessoas, principalmente naquele leito de enfermidade. Só que Isaías, aqui ele estava na direção de Deus, e ele foi mandado pelo Senhor até lá. E o Senhor deu uma palavra muito firme para ele. Olha, diz para Ezequias que as coisas não estão boas. Não estão boas, não. Ele tem que colocar a casa dele em ordem porque ele vai morrer e não vai viver. Ele simplesmente olhou para a parede. Olha como diz a palavra de Deus sobre o coração aquebrantado. Ele olhou para a parede e ele disse para o Senhor: Senhor, eu peço que o Senhor se lembre-te de mim quando eu andei em sinceridade, quando eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Quando eu fiz o que era certo diante do Senhor. Em mais palavras, a fundo ele diz: olha, eu errei, eu pequei, eu falei, mas misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Isaías ainda no pátio, o Senhor disse para ele: volta lá. Diz para Ezequias que eu, o Senhor, ouvi as suas orações e também vi as suas lágrimas. E eis que multiplicarei mais 15 anos de vida. Olha que interessante quando você acredita no poder da palavra de Deus e crê que vai dar certo. Quando você crer na palavra de Deus, acredita nela, é o Senhor Deus que te abençoa. Posso ser sincero com você? Muitas pessoas vão trilhar o teu caminho, vai mesmo. Muitas pessoas vão te trazer uma boa palavra. Só que muitas pessoas também vão querer te diminuir, vão querer te menosprezar, te desprezar, te pôr para baixo. Mas nessas muitas pessoas que tentar te colocar para baixo, você tem que manter a sua cabeça erguida e acreditar na resposta de Deus. Se você crê na resposta de Deus, é o Senhor que vai abençoar a sua casa.
É o Senhor que vai abençoar a sua família. É o Senhor que vai te dar tudo aquilo que você precisa. Então seja forte diante das tempestades, diante dos obstáculos, diante da sua luta, e você vai ver o que Deus vai fazer por você. O inimigo, de fato, ele vai lutar constantemente, e ele tem lutado para que você venha a esmorecer e desanimar. Mas o Senhor, Deus, é contigo para te dar a tua vitória. Olhando a palavra de Deus, eu vejo Daniel quando ele estava sendo lançado na cova dos leões. O próprio Dario disse para ele assim: se o teu Deus te ama, ele vai te livrar, Daniel, dessa cova. Dario não conseguiu nem dormir aquela noite no palácio, mas no outro dia, cedo da manhã, foi até a cova. Ele disse para ele assim: porventura o teu Deus te deu o livramento? E ele gritou de dentro da cova, dizendo: tão certo vive o meu Deus para todo sempre, que mais uma vez deu o grande livramento para a minha vida. Quando somos lembrados por Deus, por mais que somos esquecidos no coração dos homens, mas se somos lembrados por Deus, é o suficiente para nós prosseguir em frente e acreditar na vitória. Você se lembra de Sansão, coisa que eu já falei aqui? Sansão, ele estava, depois de muitas batalhas, depois de muitas vitórias que ele alcançou, conquistou, agora ele está com a cabeça raspada, os olhos furados. Ele está ali pedindo misericórdia para Deus. Imagina o grande homem, aquela pessoa que não havia inimigo que pudesse ficar de pé perante ele. E agora ele está assim num pior dos piores da sua vida. Só que quando ele estava lá, ele fez a sua oração de humilhação e diz para Deus: peço que se lembre-te de mim. E o Senhor Deus lembrou de Sansão, aonde ele estava. Você se lembra também de Esther, que ela fez o propósito com o povo de Israel? E o Senhor deu o livramento para o povo através do propósito dela? Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles passaram pela fornalha e o Senhor estava com ele para livrar? Você se lembra de quantas pessoas dentro da Bíblia que foram exemplos de vencedores para nós? Então, por isso, meu caro, se eu sou você, neste final de sexta-feira, praticamente final de dia de sexta-feira, já início de noite, mantenha a cabeça erguida. Acredite na vitória. O sábado não é teu, o domingo não é teu, a segunda-feira não é tua, tudo está nas mãos de Deus. E é o Senhor que vai cuidar de você. É o Senhor que vai cuidar da sua casa, aleluia! É o Senhor que vai proteger a sua família. O diabo, ele tem lutado de todos os lados para você esmorecer e desanimar. E cá para nós, quantas pessoas que ele tem conquistado, quantas pessoas que ele tem desanimado, quantas pessoas que tem desistido, quantas pessoas. Hoje mesmo eu conversava com um amigo aqui na igreja, eu dizia para ele assim, olha, ele me perguntou para mim assim, como é que está o canal lá? Eu falei assim, tá bom, tá na paz. E ele disse assim, ó, posso te dizer uma coisa? Eu digo, diga, pode dizer. Não desanima, não desanima. Eu olhei para ele, a mesma mensagem que eu estou falando para vocês aqui, eu olhei para ele, comecei a bater palma para ele assim, e disse assim para ele assim, ó, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. E ele, obrigado por quê? Porque você poderia dizer para mim me desanimar, para me parar, para me desistir. Você poderia dizer para mim olhar para outra situação, para mim fazer outra situação, mas não, você está dizendo para mim não parar, para mim prosseguir. Isso aí é muito bom. Você está me motivando a continuar. Você está me dando força para me continuar. Isso eu fico muito alegre. É a mesma forma quando eu falo para vocês assim, gente, não esqueça de dar o seu like, o seu joia, compartilhar, deixar os nomes para oração. Isso aí nos motiva a continuar a trazer a palavra de Deus para todos vocês. Então seja forte, vá em frente, Deus é com vocês, vai dar tudo certo. Que esse dia de hoje você creia que operando Deus, ninguém impedirá. Ninguém vai impedir o agir de Deus. E Ele agindo por nós, por mim e por você, eu tenho certeza que Ele vai cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar do nosso trabalho, vai nos proteger, nos livrar em nome do Senhor Jesus. O inimigo está em desespero, porque ele sabe que se você prosseguir, você é prejuízo para ele. A vontade do inimigo é que você venha a estar frustrado, abatido, de cabisbaixo. A vontade do inimigo é que você nem creia que o Senhor pode lembrar de você. A vontade do inimigo é que você olhe para trás, que você recua. Mas ele perdeu nessa sexta-feira, porque mais uma vez o Senhor está dizendo para você, está lembrando de ti. Está lembrando da sua casa, lembrando da sua família, lembrando dos seus filhos, lembrando daqueles que estão presos, lembrando daqueles que estão enfermos. O Senhor está lembrando de todos vocês. Então, por isso, mantenha a cabeça erguida, que esta sexta-feira já está nas mãos de Deus. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, dá o seu joia.
Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Um forte abraço. Que a mão do bom Deus seja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus.